Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Meu grande desafio em qualquer processo é entender o que é certo, decidir de modo certo e fazer isso, Ana, pelos motivos certos, ou seja, simplesmente pelo dever de fazer o certo. Por isso que eu não tenho a pretensão de ser uma esperança ou alguém diferente em algum sentido, com algum dom especial, não. Eu tenho só a expectativa de tentar fazer o certo pelos motivos certos. E acho que esse é o papel de um bom juiz. O papel do bom juiz não é ser estrela. É simplesmente assumir a responsabilidade e julgar. E, como eu sou cristão, pedindo a Deus que eu julgue de forma certa, reconhecendo ao mesmo tempo que não somos perfeitos. Meu desafio para você, como advogado do século XXI, é definir adequadamente qual o seu objetivo de vida. Que não seja ganhar dinheiro, por favor. Esse é um objetivo, mas não é um objetivo de vida. Que você ganhe muito dinheiro, mas como consequência de bons princípios postos em prática. Com visão de futuro, com preparo, com coragem, com perseverança, com resiliência, com gratidão, com lealdade, com sabedoria, com humildade, discernindo entre o certo e o errado, e fazendo o certo, pelos motivos certos, buscando soluções, encontrando saídas legítimas à luz da lei. E me permitam, talvez, só consignar talvez um último ensinamento que aprendi ao longo da minha carreira profissional. Vida profissional é basicamente em qualquer área, pública, privada, direito, jornalismo, medicina. Há basicamente 3 tipos de pessoas. Um número que não é maioria, mas que dá muito trabalho. É a pessoa que cria problema. O prazer da pessoa é criar problema. Onde ela chega, vira problema. Reclama de tudo, nada está bom, não faz nada, mas tem uma língua. Eu acho até que não é a maioria. Vamos ver se vocês concordam comigo. O segundo grupo, para mim, é a maioria. São os indiferentes aos problemas. É aquele que quer passar desapercebido, que nunca é com ele, que nunca ajuda, não colabora, não cria problema, mas também não conte com ele. É aquele que chega, vou falar que eu que fui servidor público quase a vida toda, chega lá na repartição pública, ele quer não ser visto nem notado, e quando dá o horário ele já quer estar saindo rápido de fininho, para ninguém perguntar nada para ele. Esse, para mim, é a maioria. Agora, há um grupo de pessoas que é diferenciado.
são aqueles que resolvem problemas. Esse é a minoria. É um grupo pequeno, mas que faz toda a diferença. Na OAB, na sociedade, na justiça, nas empresas, no serviço público. Talvez o grande desafio você não ser o criador de problema, você não ser indiferente aos problemas, mas eu tenho certeza que há espaço sobrando de oportunidades para aqueles que estão dispostos a resolver problema. O profissional do futuro, ele vai ser aquele que é capaz de resolver problema. É o que vai se destacar. Eu fui advogado-geral e ministro da Justiça na AGU, um corpo técnico muito sólido, bem preparado. Nós não tínhamos tanta dificuldade de ocupar os cargos mais relevantes da instituição. Quando eu fui para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça não tem uma carreira própria. Então, nós tínhamos que procurar, num universo amplo e mais desconhecido, pessoas-chave para os postos. Às vezes achava uma pessoa super bem preparada, mas quando eu colocava nesses critérios de resolução de problema, criador de problema ou indiferente, não achava. Como era difícil conciliar preparo com capacidade de resolução de problema. Nós precisamos dessas pessoas. O Brasil precisa de advogados que resolvam problemas de forma séria, ética e responsável. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! Prisão domiciliar para Bolsonaro não é privilégio, mas sensatez, é o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente preso em uma sala de Estado-Maior dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, teve de ser internado às pressas no último dia 13 de março, com uma broncopneumonia bacteriana bilateral. Segundo a equipe médica, Bolsonaro correu risco de morte. Segundo os médicos, a pneumonia aspirativa pode se tornar uma insuficiência respiratória, e também teve piora na função renal. Ele tem apresentado melhora, mas segue na unidade de terapia intensiva do Hospital DF-Star. Se o quadro continuar evoluindo, o ex-presidente poderia deixar a UTI no fim de semana. Não se trata de uma crise inesperada. A piora do estado de saúde do ex-presidente é consequência direta de um quadro clínico que já é conhecido há muito tempo. O médico Brasil Caiado, que atende Bolsonaro, afirmou que a broncopneumonia desta semana foi a mais grave que Bolsonaro já teve, e que foi causada por aspiração decorrente de refluxo associado a esofagite e gastrite, condições com as quais Bolsonaro convive há tempos. Ele faz uso de 7 comprimidos por dia exclusivamente para o trato digestivo, afirmou Caiado. Diante de tudo isso, impõe-se uma pergunta óbvia. Se o inciso 2º do artigo 318 do Código de Processo Penal prevê o regime domiciliar quando o preso estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, por que Bolsonaro ainda não recebeu permissão para cumprir sua pena em casa? Nunca é demais recordar que todo caso envolvendo Bolsonaro está repleto de arbitrariedades. Ele foi condenado pelo STF em setembro do ano passado, por um suposto golpe de Estado que nem sequer chegou a ser tentado, ainda que tivesse sido supostamente cogitado ou mesmo planejado, o que por si só já serviria para afastar a pretensão estatal de punição. Em novembro, Alexandre de Moraes ordenou que Bolsonaro, até então em prisão domiciliar,
sem que houvesse nenhum mandado de prisão preventiva ou ordem de cumprimento da pena, uma bizarrice processual que já explicamos neste espaço, fosse levado para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, dessa vez em prisão preventiva, outro abuso. Pois a justificativa era uma vigília de oração que nem ocorreria diante da casa de Bolsonaro, e que Moraes considerou estratégia para possibilitar a sua fuga, em um exercício insano de futurologia. Bolsonaro ficou na PF até janeiro deste ano, quando foi transferido para a chamada Papudinha. O histórico é necessário para demonstrar como os abusos em série têm marcado o processo contra Bolsonaro, mas não para justificar a concessão de prisão domiciliar. Ainda que a condenação tivesse sido justíssima, continuariam a estar cumpridas as condições da Lei Processual Penal para que o ex-presidente pudesse cumprir sua pena em casa. Em abril do ano passado, Moraes concedeu prisão domiciliar a Chiquinho Brazão, depois condenado como mandante do assassinato de Marielle Franco, que tem diabetes e problemas cardíacos e renais. No mês seguinte, fez o mesmo em relação ao ex-presidente Fernando Collor, portador de doença de Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Não é, portanto, apenas em obediência à letra da lei que Bolsonaro teria direito à prisão domiciliar, mas também em consonância com a prática do próprio Alexandre de Moraes. O ministro, no entanto, acumulando também o papel de microgerenciador da pena de Bolsonaro e seus apoiadores, famosos e anônimos, como se não existissem varas de execuções penais para exercer essa função, tem usado de uma severidade ímpar quando se trata desses réus e condenados. O caso do general Augusto Heleno, que também foi para prisão domiciliar com quadro de demência e complicação vascular, é exceção. A regra tem sido a crueldade física, como se viu recentemente no caso do ex-assessor Felipe Martins, e moral, como no caso da cabeleireira Débora. Mantida presa por longos meses, ainda que o fato de ter filhos pequenos também lhe desse direito à prisão domiciliar. Isso, evidentemente, sem mencionar o mais escandaloso dos casos, o de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, que Moraes manteve na papuda a despeito até mesmo do parecer favorável da PGR para que deixasse a cadeia, onde acabou morrendo. Moraes poderia tranquilamente determinar medidas cautelares como monitoramento eletrônico e vigilância policial, e autorizar a transferência de Bolsonaro para sua residência, onde ele terá melhores condições de se tratar. Em casa, tem-se uma alimentação muito mais adequada. Sabemos que a alimentação influencia no processo de refluxo. Com uma dieta controlada, sem dúvida nenhuma, o risco é menor, exemplificou o médico. Após a internação, a defesa do ex-presidente voltou a solicitar a Moraes que conceda prisão domiciliar, e o senador Flávio Bolsonaro se reuniu com o ministro relator para reforçar o pedido. O ministro, no entanto, manteve o padrão desumano e cruel que caracteriza sua atuação na repressão ao 8 de janeiro e nos processos do golpe. Segundo o filho do ex-presidente, Moraes não deu nenhum prazo para decidir. Uma demora injustificável e perigosa. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo,
És a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre
por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.